Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Hoje, para conversarmos sobre emagrecimento e sobre outras coisas da vida, né? Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Bem-vindo aí, Far Gomes, Gigi Lopes, Juliana Portes Guedes, minha prima. Essa live precisa da sua participação. E aí, Aline, bem-vinda. Depois vocês me falam aí se o Gastromais está saindo direito, porque na outra live ficou ao contrário. Aí eu botei um negócio de espelho aqui no Instagram. E é engraçado porque eu viro para um lado e estou apontando para o outro. E aí, Thaís, bem-vindo. Beto Pilates, bem-vindo. Amanhã é aniversário da Thaís, quem não sabe ainda vai estar sabendo. Meu amor, meu pai aí, ó, chegou. Galera, todo mundo bem-vindo. Pô, maravilha. Então acho que ficou bom. Eu tô ficando meio zoró aqui por causa do que eu viro para um lado, vai para o outro. Mas o importante é aparecer o nome bonitinho aí, porque a gente está aqui na Gastromais hoje com a Paola. Cadê a Paola? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Hoje a Paola, vamos comentar aí sobre... Eu sei o que precisa fazer, mas por que eu não consigo fazer? Né? Isso serve não só para emagrecimento, serve para tudo. A Paola entrou aí, opa. Olá, boa noite. E aí, bem-vindo aí. Deixa eu afastar um pouco para o nome aparecer melhor. Eu também tenho que me afastar aqui. Tem que aparecer eu, tem que aparecer o nome. E eu tô com a imagem espelho aqui, eu não tô enxergando nada, mas acho que agora foi. E aí, Paola, boa noite, bem-vinda aí. Eviane, boa noite, bem-vinda. Cláudia, boa noite, Elaine, pessoal. Lara, Ana Regina. Então, é muito comum, né, Paola, a gente... E vocês fiquem à vontade aí para perguntar, participar. Conta aí o que você sabe que precisa fazer e não tem feito. Conta aí para nós. E aí, Paola, esse tema é muito recorrente, né? Porque, primeiro, muitas vezes a gente acha que sabe o que precisa fazer. E, às vezes, o que a gente acha que precisa fazer ou aquilo que a gente precisa focar não é exatamente aquilo que vai dar resultado. Né? Então, conta pra gente um pouquinho aí como é que a gente sabe realmente o que precisa ser feito quando a gente está falando em emagrecimento, em vida saudável, etc. Primeiro a gente tem que entender que sozinho não vai dar certo, né? Que a caminhada ela vai ser longa e vai ser distante, né? De conseguir o resultado. Observa o teu corpo, escuta o teu corpo. Se você já tem algum tempo tentando fazer sozinho e não está conseguindo, é que alguma coisa não está certa. Ou você não está fazendo adequadamente, precisa de ajuda profissional, ou ainda precisa de ajuda profissional porque tem alguma questão orgânica aí dificultando o processo. Então, sempre que você sentir dificuldade, ou sempre que você perceber que mesmo você se esforçando muito, o resultado não vem, é hora de procurar ajuda. Mas é possível, existe alguma relação da gente não conseguir fazer as coisas com a falta de alguma vitamina, alguns sais minerais, alguma coisa na alimentação que impede a gente, né, mesmo querendo muito, não conseguir sair do lugar ou não ter essa facilidade de acessar. A nutrição enxerga isso? Como é que funciona? É bastante interessante porque esses dias aqui mesmo na caixinha eu perguntei para as pessoas, né, qual era a maior dificuldade delas na hora de tentar fazer uma dieta, tentar emagrecer. Foi uma unanimidade a questão da ansiedade. Todo mundo falando, sou ansioso, não consigo emagrecer. A ansiedade me atrapalha. Aí a gente tem que pensar em duas vertentes, né? De fato,
a ansiedade, ela vai atrapalhar sim, à medida que a gente fica com cortisol mais aumentado, você de fato não consegue ter resultado porque você está descompensado organicamente, né? Só que assim, olha, ansiedade todo mundo tem. Isso aí a gente não vai fugir, né? Isso é um gatilho natural que o nosso corpo, é um mecanismo que o nosso corpo encontra para poder nos alertar de alguma situação, para colocar a gente em movimento, né? Então, assim, ansiedade todo mundo vai ter. Agora, uma crise de ansiedade é diferente, né? Então, a gente tem que primeiro separar. É uma ansiedade natural ou é uma crise de ansiedade? Então, partindo daí, a gente já tem que pensar na diferença, né, de ambas, né? Então, se você está percebendo, não, frequentemente eu estou muito ansioso, é hora de você procurar ajuda profissional. Então, batendo naquela mesma tecla. Se você sozinho não consegue, procure ajuda. Mas vamos lá. Vamos partir do pressuposto que você realmente é uma pessoa com uma ansiedade normal, que você realmente não tem crises, mas você se percebe ansioso e não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Recorre a doce, come sempre alguma coisa mais calórica. A gente precisa investigar, então, se você não está fazendo alguma hipovitaminose. Vale a pena, olha que interessante, Rodolfo, vale a pena a gente entender qual que é o mecanismo que a gente que se encontra, né, que a gente starta essa ansiedade. Os sintomas, né? Nosso coração começa a palpitar, ocorre uma sudorese, e a gente não consegue, na verdade, fazer uma alimentação adequada. A gente sempre vai querer comer mais, porque dá mesmo uma hiperfagia. Sim. Agora, será que você está com as suas vitaminas e minerais adequados? 3 coisas que fazem a gente ter desequilíbrio de serotonina, de dopamina, que faz aumentar a ansiedade. Pra você ter uma ideia, quem é deficiente em magnésio, em vitamina B6, em zinco, possivelmente vai startar uma ansiedade. Lembrando assim, olha, o solo brasileiro, ele não é rico em magnésio, para começar. Sim. Você tem aí os solos ricos em magnésio, são os solos vulcânicos. Então, no Brasil, a gente não tem um solo fértil em magnésio. Então, a população realmente tem uma deficiência, já uma carência endêmica. Aí vale a pena a gente pensar em outras coisas também. Será que eu estou sendo exposto a muitos metais pesados que estão dificultando a minha absorção de magnésio também? Isso também ocorre. Então, assim, para você ver, a nutrição tem um impacto nisso daí sim. Se você tem uma carência, você não tem um aporte adequado de vitamina e de mineral, você não vai produzir substâncias que vão te dar um bem-estar, vão te relaxar e vão fazer você passar pelas situações da vida tranquilamente. Agora, tem outra vertente disso daí também. Existem problemas relacionados à sua rotina, tá? Digamos assim, as pessoas hoje em dia tendem a achar que tudo precisa ser controlado. Eu preciso ter um controle extremo da minha vida toda. Tem uma questão, então, comportamental aí. Se você quer controlar muito a sua vida, logicamente a gente precisa ter uma organização prévia, mas não controle. A gente não tem controle, na verdade, de nada nessa vida. Então, se você está querendo controlar muito, vale a pena você procurar uma ajuda psicológica. Porque isso também desencadeia a ansiedade, né? Não sei quem já viveu isso aqui, né? A galera que está aqui assistindo a gente. Às vezes você quer tanto passar numa prova, você está ali, você se esforça, você está ansioso, você está estudando, aí chega na hora, você não lembra, você esqueceu, aquilo não fez sentido. E eu acho que vem muito dessa coisa, o fato de você querer alcançar algum objetivo, mas se você não tiver uma programação para alcançar esse objetivo, a grande chave está exatamente nisso, em organizar. Mas não adianta, foi isso que você falou. Primeira coisa, será que organicamente o meu corpo está preparado para lidar com essas questões? A gente tem
A gente é educado para separar as emoções do nosso organismo, né? E a gente aprendeu isso quando criança, aprendeu isso quando na faculdade, mas é uma coisa só. As emoções elas vão acontecer dentro do corpo. Por mais que você tenha uma Ferrari de alta velocidade, alta performance, se você está botando gasolina ruim dentro dela, ela não vai performar, que agora está na moda, né, falar performar, né, ela não vai performar na velocidade e no limite do que ela pode, da capacidade dela, né? Então, quando você está tentando fazer alguma coisa e não está conseguindo, é isso que a Paula falou, procura ajuda, avalia. Por quê? Falta de magnésio, falta de cortisol bagunçado, você não está dormindo direito. Cara, falta de vitamina B12. Né? Às vezes, quando a gente pega esses pacientes, né, pós-bariátrico, que tem de nutrição, cara, o paciente está lá deprimido, triste, ele toma a vitamina B12, toma a vitamina B6 e ele melhora, ele passa a sorrir, né? Ele passa a ter alegria, ele consegue sim ir na academia, ele consegue sim ir fazer as demais atividades. Então, a gente tem que separar muito bem do que é comportamental do que é problema físico. Você pode não estar conseguindo alcançar as suas metas ou sair do lugar, que é o mais importante, porque você está com hipovitaminose, porque seu magnésio está baixo, cara, porque a sua alimentação não está sendo suficiente para suprir aquilo que você precisa. Galera, aqui todo mundo dando boa noite. Boa noite todo mundo aí que a gente vai lendo aqui, Vanessa. falando. É verdade. Verdade. Que eu acho que a primeira coisa é separar isso. O que é orgânico do que é comportamental. Cara, segundo, né, será que você sabe mesmo o que precisa ser feito? Né? Essa pergunta eu me faço todas as vezes. Né? Por quê? Eu vou usar o exemplo da prova como a gente usa do emagrecimento. O que vai te emagrecer não é botar o balão somente, ou fazer a cirurgia bariátrica, ou tomar... Agora vai explodir agora um monte de medicação. O paciente chega querendo o remédio que está na capa da... Antes era na capa da Veja, eu tô velho, né? Agora é na capa do UOL. Né? Mas não é agora a consistência... no feed do Instagram. Agora é no feed do Instagram. Cara, não é se você focar no remédio, ou no balão, ou na cirurgia bariátrica, sem entender que o que vai efetivamente manter o seu resultado são as mudanças comportamentais, né? E mudar o comportamento não é focar em fugir daquele alimento que você demonizou, que alguém demonizou na sua cabeça. Muitas vezes é organizar para não dar de cara com aquele alimento, ter outros alimentos disponíveis, ter horário de sono. Então, assim, o que eu preciso fazer, né, Paulo? Eu cheguei aqui para você no seu consultório e falei assim, doutora Paulo, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para começar? Para ver se a gente está falando a mesma língua. Vocês põem aí embaixo o que vocês têm pensado aí para emagrecimento. Primeira coisa que precisa fazer, tem que correr, vir botar o balão, tem que tomar remédio. Conta aí. Primeira coisa que a pessoa precisa se perguntar, e é uma pergunta também que eu faço, né? Por que você quer emagrecer? Então, quando você tem um objetivo claro, isso fica muito mais viável para você executar. Porque quando a pessoa fala para mim, eu preciso emagrecer porque o meu médico pediu, ou porque as pessoas estão falando que eu estou acima do peso, ou porque até um exame que não está bom. Isso, para mim, muitas das vezes, é um objetivo fraco. Quando a pessoa vira e fala, eu quero emagrecer porque eu quero brincar com os meus filhos, porque eu quero ter uma qualidade de vida e ser melhor para minha família. Isso, para mim, é um objetivo forte. Porque a pessoa realmente está entendendo que ela precisa de uma mudança. E, assim, uma mudança porque ela tem um bem maior, ela tem um objetivo maior a alcançar. Então, o teu objetivo vai ser muito importante. Se você tem um objetivo fraco, talvez você até faça, mas você não perpetue aquela mudança. Uma outra coisa também que eu percebo é que as pessoas desistem fácil das coisas.
porque recebe a prescrição, até porque quando a gente traça uma conduta alimentar, uma conduta nutricional, a gente pensa em várias vertentes, né? A gente só não faz um cálculo ali para a pessoa consumir menos do que ela gasta, né? Na verdade, você pensa aí nas intolerâncias, nas aversões, no tudo que a pessoa gosta de comer, enfim, que a comida também precisa, né, trazer um prazer, não vou... Alimentar é um dos prazeres da vida, né? Você traça aí, você faz uma prescrição baseada em tudo isso. Só que a pessoa desiste logo no primeiro obstáculo. Ah, mas poxa, eu preciso fazer isso aqui todo dia? Ah, mas e final de semana? Não, final de semana, não. A minha cervejinha, não, final de semana nem pensar, né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas você vai ter um custo para isso. Tudo na vida tem um custo. Tudo tem um preço. O custo, tudo tem um preço, né? Então, assim, para você ter o resultado, isso vai ter um custo. Então, o custo diário são as suas ações cotidianas. É aquilo que você precisa fazer todos os dias. Então, não adianta eu querer ser uma boa profissional se eu não estudo todo dia, se eu não acompanho os outros colegas, se eu não me atualizo. Se eu faço isso muito esporadicamente, nunca seria uma boa profissional. Ao mesmo tempo, uma pessoa, um bom pai, uma boa mãe, que não acompanha a vida escolar dos seus filhos, que não estão ali cotidianamente com eles, prestando atenção no que eles fazem, com quem eles conversam, não vão ser bons pais. Não adianta você fazer isso de vez em quando. Sim. Então, a gente tem que reforçar. O custo diário são as suas tarefas, são as suas ações cotidianas. E as pessoas hoje vivem num mundo muito achando que tudo você precisa ter um conforto. Tudo que eu faço precisa ser bom. Nem tudo na vida que a gente faz é bom, né? Então, assim, eu vou te falar. Fazer dieta, tem hora que é um saco, mas é preciso. Fazer atividade física, tem hora que é um saco, mas é preciso. Então, não adianta. Você precisa ter perseverança naquilo que você faz. Se você, no primeiro obstáculo, já achar que não vai conseguir desistir no fácil, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, você precisa realmente parar de tudo querer ter um benefício, tudo achar que vai ser mil maravilhas, que não vai ser. Você vai colher os louros, sim, daquilo. Mas quando você começar a fazer efetivamente o que precisa ser feito. A gente trabalha, né? A gente que... Cara, você foi lá, você trabalha bem, você é elogiado quando existe um chefe ou o seu cliente te elogia, que você atendeu bem, que você é uma pessoa muito boa no que você faz aquilo todos os dias. Né? Então, você vai colher no seu trabalho o fruto de se dedicar todos os dias àquela função. Só que quando a gente fala de comportamento, principalmente de emagrecimento, a gente sempre, o paciente, né, a gente sempre parte do ruim. A nutricionista vai me tirar o chocolate. A nutricionista vai me tirar o churrasco do fim de semana. Não é a nutricionista que vai tirar ou colocar alguma coisa na sua alimentação. É aquilo que eu falo. Toda vez que a gente fala de alimentação, são 3 objetivos. Eu preciso comer para nutrir esse corpo que Deus deu. Então, assim, uma pessoa, Rodolfo, careca de 40 anos, aqui está tentando voltar a correr porque resolveu correr a São Silvestre no fim do ano. Então, tem que alimentar desse jeito. Então, eu tenho que manter meu corpo de 40 anos, com tudo que eu preciso para estar bem aos 40 anos, com o meu objetivo agora, que é encarar uma São Silvestre em dezembro, e dentro do meu paladar. Mas aí começa a confusão. Por quê? Que é isso que você falou. Às vezes, a gente cria pontos de sabotagem nesse momento. Na hora que a nutricionista fala assim, você vai ter que comer, sei lá, você tem que comer 100 gramas de carne todo dia.
doutora, mas eu não como carne moída. Não, então você pode comer frango. Ah, mas frango eu também não como. Então pode comer peixe. Ah, mas peixe não. Descobri agora que eu sou vegano. Ah, então você vai comer proteína de soja. Ah, proteína de soja é horrível. Então, assim, se você não compactuar com as pessoas que vão cuidar do seu emagrecimento, e cuidado com quem você vai compactuar seus tratamentos também. Porque tem gente que vai te ajudar e gente que vai te atrapalhar. Por N motivos. Né? A gente tem uma paciente, né, que está fazendo o tratamento comum, que ela tem umas tias que amam ela de paixão, só que o amor das tias é através da comida. Então, a paciente está de balão e as tias vão todos os dias levar comida para casa dela para alimentar ela e a filha, além daquilo que elas precisam. Então, cuidado com quem você vai compactuar seus objetivos. Né? Tem uma coisa que acho que é o Caio Castro não, esqueci o nome dele, um desses caras que fazem performance aí, estava lá no... Carneiro? Caio Carneiro, isso. Eu chamo ele de Caio Castro, porque o Caio Castro é lindo, né? Então só me vem na cabeça. O Caio Carneiro. Que ele fala mais ou menos isso. Cuidado para você não sangrar na frente de tubarões. Né? Então, se você está num processo de emagrecimento e você sabe que o seu pai, ou sua mãe, ou sua tia, ou seu marido, ou sua vizinha vai te atrapalhar nesse processo, existe uma ferramenta maravilhosa que é não contato. Você vai compactuar o seu tratamento com pessoas que vão te ajudar. Eu sempre oriento isso no consultório, faz uma lista. Né? Tudo que a gente põe no papel fica mais fácil visualizar. Ó, esse aqui vai me ajudar, esse aqui vai me atrapalhar, esse aqui vai me ajudar, esse aqui vai me atrapalhar. Então, quando esse aqui que vem me atrapalhar me perguntar, como é que você está? Tudo bem, está ótimo. Nossa, está emagrecendo? Pois é, o que você fez? Não sei, estou caminhando. Né? Então, cuidado, por quê? Compactuar alguma coisa com alguém, como eu fiz agora. Virei aqui e falei na live aqui. Ó, vou correr a São Silvestre dia 31 de dezembro de 2023. Eu estou contando para o mundo, estou compactuando aqui com quem está na live, que eu vou fazer isso. Então, eu passo a ter um compromisso com alguém. Por isso que qualquer tratamento para mudança de hábito e obesidade, parte do tratamento da obesidade é mudança de hábito, não é todo o tratamento, mas é parte. Você tem que compactuar e você tem que estar presente com alguém, é isso que a Paula falou, com quem vai te ajudar. Você tem que buscar ajuda, por quê? Se for para resolver sozinho, não precisa de médico, não precisa de nutricionista, não precisa. E o que mais me mata do coração, que eu fico angustiado, é que o paciente vem, compactua e não volta. Aí ele passa a ter dificuldades que são normais da doença dele, e ao invés dele vir e contar isso pra gente, ele se tranca em casa com vergonha, porque ele passou a vida inteira ouvindo que a doença dele é problema dele. Que é isso que eu falei, a gente precisa contar para as pessoas que interessam que você está comprometido com algo. E se você não tem para quem contar, conta para gente. O tratamento da obesidade, ele é feito em grupo. O ser humano foi criado para andar em comunidade. Então, se você quer se virar sozinho, dificilmente você vai alcançar os resultados que você busca. E confiar, né, Rodrigo? Confiar que aquele profissional, ele está ali para te auxiliar. Ele estudou para aquilo, ele vai acolher você também, porque a gente sabe que é uma doença difícil de tratamento, né? O tratamento não é fácil. Você, uma vez obeso, sempre obeso, não existe cura ainda para a obesidade, infelizmente, né? Eu acho que no dia que conseguirem a cura, a pessoa que conseguir isso vai estar bilionária, da noite para o dia. Mas, assim, é uma doença muito difícil. Então, existe um estigma muito grande também, porque da própria pessoa. E eu não estou dizendo nem um estigma em relação à sociedade, não, porque as pessoas elas pensam, eu não consigo mesmo, sabe? Eu sou assim, desleixada. A pessoa mesmo já se coloca numa posição como se ela fosse a culpada de ela estar naquela situação. Logicamente, que a gente sabe que a gente tem que fazer aí uma meia-culpa também, né? A gente sabe que os hábitos vão ser muito importantes para desencadear a doença. Mas você já tem um problema aí
que vem, muitas das vezes, por uma questão genética. Às vezes, o ambiente, né, o meio que ela vive, como você falou, igual essa paciente que a gente está tratando, né? A forma como a família também ela demonstra amor por essa paciente dando comida para ela. Então, muitas vezes, você vai ter pessoas próximas a você te sabotando porque demonstrar carinho, afeto, e acha que dando comida é a melhor forma de demonstração, né? Mas é porque ela foi, é a crença que a pessoa tem em relação àquilo. Então, precisa também trazer a família, ela precisa explicar isso para a família, né? Que não é por aí, mas também com carinho. Então, assim, a pessoa vive num ambiente já obesogênico. Ela Sim. tem uma doença instalada por conta aí de um histórico familiar. Então, realmente, se ela não procurar ajuda, isso só vai ser progressivo, porque isso não vai cessar, né? Ela não vai, da noite para o dia, deixar de ser obesa ou deixar de ganhar peso, porque é uma coisa muito gradual. Quando você vai ver, a pessoa já ganhou de 5, passou para 10, passou para 15. Quantas pessoas que eu atendi ano passado e agora mesmo me falam, na pandemia eu ganhei 20 quilos, eu sabia que eu já estava mais cheinha, mas não fazia ideia. Então, até é importante, até uma dica, né, Rodolfo, que a gente dá para as pessoas, além de você escutar o seu corpo, os sinais que o seu corpo está te dando, se pesa pelo menos uma vez na semana, a cada 10 dias, procura monitorar isso. Se você vê que você está ganhando peso progressivamente, é hora de você dar um basta nisso e procurar ajuda. Sim. E por o observar, a gente só enxerga aquilo que a gente para olhar. É uma coisa tão, né? Eu aprendi isso vendo, né, quando eu lido com imagem o tempo inteiro, né? Eu vejo o estômago, o intestino das pessoas ali por conta de uma câmera que está ali. Então eu lido com imagem o tempo inteiro. E quando você começa lá 10, 12, 13, nossa, já tô velho, 14 anos atrás, quando eu comecei a fazer exame, eu olhava a tela, mas eu não enxergava, porque eu não sabia o que tinha que olhar. Eu não sabia o que eu estava vendo. Eu conto sempre isso, né? Quando eu fui adolescente, moleque, pô, numa exposição do Monet, no Rio, cara, eu tenho um irmão que é artista, o Rodrigo é pianista, é artista. Cara, ir na exposição, qualquer ela que seja de arte, com o meu irmão a tiracolo, cara, a exposição ganha um brilho absurdo. Porque ele explica, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o momento que aquilo foi pintado. Cara, até a distância que você tem que ficar do quadro para ele fazer sentido, né? Então, aquilo que você não para ver, você não enxerga. Se você não se pesa, cara, se você se pesar toda semana, você vai perceber que você está ganhando peso ou perdendo peso. Você vai começar a enxergar as dificuldades. Mas a gente sabe que se a gente subir na balança, a gente vai enxergar e vai precisar mudar algumas coisas. Então, como a gente acha que na nossa cabeça são coisas, às vezes, intangíveis, ou, não, eu vou ter que parar. Cara, isso a gente ouve sempre, você deve ouvir até mais do que eu. Vou ter que parar de tomar refrigerante. Depende. Qual refrigerante você toma, que horas você toma, qual quantidade você toma. E a pergunta de sempre, né? Por que você está tomando isso? Né? Eu, até alguns anos atrás, cara, achava que era bobagem esse negócio de ficar controlando comida de criança. Não, dá Coca-Cola, dá chocolate, dá biscoito. Só que, cara, quando você começa a entender que isso tudo que é oferecido até os 2 anos de idade vai ter impacto. Se essa criança viver 100 anos, esses primeiros 2 anos vão ter impacto na vida dela, ela vai ter que lidar com isso em algum momento, que ela vai botar em atividade uma doença que ela tem no gene dela, que é a obesidade, às vezes por isso, sim, porque você entupiu o seu neto, o seu filho de danoninho, achando que vale por um bifinho, e por aí vai. Né? Então, assim, objetivo.
Você tá, que aí você falou, eu estou emagrecendo por quê? Eu vim atrás de você por quê? Porque eu quero alguém para ficar brigando comigo, né? Ou porque eu quero alguém que vai me ajudar. E até uma paciente botou aqui, né, que eu só falar com a minha mãe em dieta que ela vem e oferece um doce. Entendeu? Então é isso. Não é só o comportamento ser o que vale. Você tem que saber, né, que a velha frase da Alice no País das Maravilhas lá, cara, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está valendo. Né? Então, se você está focado, né, que é o que eu tenho visto, que uma das coisas para ajudar no emagrecimento é querer se tornar um atleta, e a gente acha que atleta é só o que vai para a Olimpíada. Não, cara, tem um monte... Nem sei quem que me deu esse insight, mas isso vem em algum momento. Cara, a maioria das pessoas que estão na academia são obesos em tratamento. Muita gente você vê ali malhando. Eu tenho um amigo, colega médico, que é malhado, vai na academia todo dia. Ele doente, ele vai na academia. Ele pós-plantão, ele vai na academia. Esse cara, se ele não malhasse na carga que ele malha hoje, ele ia estar pesando 180 quilos. Porque a alimentação dele é maior. Ele tem uma facilidade de ganhar peso. Então, muito dos saradões e saradonas lá da academia, cara, são obesos que estão em tratamento. Aí você que tem obesidade, está acima do peso, você fica com vergonha de lá, porque você acha que lá é ambiente só de marombeiro. Não, ali está muita gente. Eu uso muito até o exemplo da igreja, né? Cara, a igreja existe para quem tem pecado. Quem não tem pecado não precisa estar na igreja. Né? Só que você chega na igreja, você vê um monte de gente, você acha que tem um monte de santo ali. Não, na verdade, são pessoas que entenderam o objetivo de estar ali. Então, muita gente está na academia, está ali se tratando de uma doença crônica que é a obesidade. Então, se não entende isso, o caminho tem que ser diferente. E uma das coisas que mais maltrata na obesidade, aquele seu amigo, seu vizinho, seu primo, que não tem obesidade e pesa 80 quilos e come churrasco com você no fim de semana, toma cerveja de segunda a sexta, ele toca a vida dele sem muita preocupação com peso, porque isso não é uma doença que pertence a ele, o esforço dele para se manter em 80 quilos é muito menor do que o seu que foi a 120 e voltou a 80. A sua carga de atividade vai ser maior que a dele, a sua responsabilidade com a sua doença vai ser maior que a dele, o seu controle alimentar vai ser maior do que o dele. Então, aprende. A gente precisa aprender isso. Não é só aonde eu quero chegar, mas que caminho que eu quero traçar. Eu quero ir, mas qual caminho você tem que pegar para ir para onde você quer. E se comparar com você mesmo, né, Rodolfo? Sim. Então, por exemplo, como você falou, quando se trata de metabolismo, a gente não pode fazer comparação com o outro, porque cada um é um. Agora, você tem que comparar você hoje com você ontem. Com você mesmo. Então, se você, há um mês atrás, estava com o mesmo peso ou acima do peso, eu costumo muito fazer uma pergunta para o paciente. Nos seus últimos 6 meses, você ganhou peso, perdeu peso ou manteve seu peso? Então, assim, é um comparativo que ele está fazendo com ele mesmo. Não com o vizinho, não com o colega de trabalho, porque isso vai ser uma comparação até injusta e irreal, né? E voltando à questão da academia, você falou assim, que muita gente, né, toma gosto, e de fato é isso mesmo. Quando, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu não gostava de fazer atividade física, eu comecei, não é que agora eu me sinto bem? Eu até tenho vontade de ir para academia. Muita gente fala isso para mim, que toma gosto pela atividade física, né? Logicamente não é todo mundo, porque eu, por exemplo, sou uma que não curto muito, mas assim, a gente precisa fazer uma atividade, a gente precisa se movimentar. Então, você precisa se identificar com alguma coisa e você tem que executar, que a gente volta a falar. Não adianta a gente fazer meia boca, fazer por um tempo e não manter aquilo futuramente, né? Você precisa manter. E uma outra coisa também. Pode falar. Não, que eu ia falar disso de academia, até aproveitar que o Fabrício aqui, que é personal, amigão nosso, e cuida, nosso amigo e cuida do Lucas também, que, cara, é isso, é fazer sempre, né?
é criar o hábito de fazer, de ir. Ninguém volta da academia triste por ter ido. Você vai, pau da vida, ou para academia ou caminhada. Existem trocentos milhões de modalidades esportivas. Tem uma que você fica raspando o gelo. Só vê as Olimpíadas. Se você não sabe o que você quer fazer, vai ter Olimpíada, daqui a pouco deve ter de novo. Cada 4 anos tem. Tem a Olimpíada de inverno, de verão, enfim. Para e assiste a quantidade de modalidades que tem de esportes olímpicos. Estou nem falando dos outros esportes. Cara, testa. Vai, faz uma... Cara, dança. Dança é um esporte. Dança. Se você for 2 vezes a semana na academia para dançar, a gente tem uma paciente dançarina, né? Então, assim, se você for, cara, já é um esporte. Não quer dizer que você tem que ir para academia. Muitas vezes você está se sabotando. Você você põe essa crença na sua cabeça de que é a academia, mas eu não gosto de academia, então eu não vou na academia. Não, mas vai fazer outra coisa, vai fazer zumba, vai fazer dança de salão, vai fazer natação, fazer vôlei, vai jogar bocha, sei lá, alguma coisa. Tem tanta coisa para fazer, né? Tanto, a Pamela está falando exercício. aqui, olha, esporte aquático eu faço com prazer. Ela identificou, então, alguma atividade que ela gosta de fazer, né? E é isso aí. A minha cunhada botou aqui, ó, não esqueça o Pilates funcional. Cara, aqui no corredor daqui da nossa sala, tem uma sala de yoga aqui na frente, né? Cara, vai fazer uma aula de yoga. Eu volto e meio ouço assim, nossa, eu sou agitado, eu não vou conseguir fazer uma aula de yoga. Vai lá. Cara, eu vou chutar a estatística, porque é bom a gente inventar às vezes os números. Mas assim, cara, das pessoas que eu conheço que fazem yoga com frequência, são todos ansiosos sobre tratamento com yoga. Todos. Aquela pessoa que é zen por natureza, dificilmente ela está no yoga. O que é zen por natureza, ela está fazendo outra coisa. Ela não está na yoga. A yoga é o estressado, é o ansioso que encontrou o caminho dele. Então, tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê o resultado das pessoas, a gente acha que foi mágico, que, né, volta e meia a gente ouve isso. Tem uma paciente, né, que veio ela e a mãe. A mãe dela virou e falou assim, doutor, mas também com balão é fácil, né? Não, não é fácil, não. É difícil do mesmo jeito, mas você tem que escolher o seu difícil. Você pode passar o resto da vida reclamando ou seguir o caminho. A doutora Paula colocou aqui que parabenizando a gente pela iniciativa e colocou despertar a atenção das pessoas sobre os riscos da obesidade. Não basta querer emagrecer, precisa ter atitudes diárias para conseguir perder peso. E eu acredito que a doutora Paula também deve ouvir muito isso, né? Fazer cirurgia bariátrica, sim, é fácil, né? Até eu com cirurgia bariátrica, a doutora Paula, cirurgia bariátrica. Isso. Então, eu creio também que ela deva... Porque existe esse estigma, né? Então, assim desse jeito, até eu emagreço, mas a pessoa não sabe que isso tem um custo para a saúde, isso é uma dificuldade para ela, uma adaptação fisiológica muito importante e, assim, extremamente difícil. A bariátrica, assim, eu vou dizer, eu tiro o chapéu para quem faz cirurgia bariátrica, porque não é fácil. Muito pelo contrário, a pessoa precisa ter uma força de vontade, a pessoa precisa ter uma garra, porque para levar o tratamento adiante, não é para qualquer um. Paulo botou aí, nenhuma alternativa para emagrecer é fácil. Que época? Deixa eu pegar o livro, né? Que o título desse livro é fantástico. Cadê ele aqui? A Paula me emprestou, mas eu acho que eu não vou devolver, não. Eu não sei se está saindo do lado certo, né? Cara, escolha são difíceis. Escolha difícil, isso aí. Escolha são difíceis. A vida ela vai ter dificuldade sempre. Mas você pode, isso eu vou falar agora como alguém que perdeu peso, que emagreceu, que o balão me ajudou. Não só o balão, a minha profissão e ajudar outras pessoas me ajuda muito. Cara, quando eu pesava 140 quilos, o meu difícil era amarrar o tênis, era subir escada, era me relacionar com a minha esposa, cuidar dos meus filhos, dormir à noite para mim era um inferno. Porque eu roncava, eu suava durante a noite absurdamente. Então, assim,
que dificuldade. Eu hoje acordo, hoje não, já há algum tempo. Cara, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para fazer alguma coisa. Ou eu vou caminhar na rua, ou eu vou fazer polichinelo, ou eu vou ler um livro. Eu vou de 5 às 7 da manhã, é o meu momento. Porque eu tenho 3 filhos, tenho um monte de coisa para fazer, clínica para administrar, paciente para ver. É o horário que eu tenho, é o meu horário, de 5 às 7 da manhã. Mas isso modificou o resto da minha vida toda. É o seu difícil, tem jeito. A Paula, né, que falou, cara, entra no Instagram dela todos os dias. Ela tá lá postando a alimentação dela, atividade física, o dia a dia dela. Então, para Paula, aí você vê a Paula magra, bonita, cirurgia bariátrica, blá, 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 blá. Cara, não é de graça, entendeu? Não é, pô, não brotou do nada. Ela tem uma regra, tem o resultado. Tem uma disciplina, entendeu? É escolher o seu difícil. E muitas vezes é dar o primeiro passo, e o primeiro passo é simples, é calçar o tênis, é botar a roupa, é abrir a porta, entendeu? É fazer, é acordar e começar. Se você focar só no resultado, cara, você vai. Que é isso que eu falo da prova. Só passa na prova de vestibulares, que agora nem sei se tem vestibular mais, que agora é Enem, a gente está ficando velho. Mas você só vai passar naquela prova se você estudar todos os dias. Se você só ficar preocupado com a prova, a gente vê muito isso com a obesidade, assim, não, eu sei, nossa, é ruim, eu vou morrer mais cedo, eu vou não sei o quê, diabetes, eu vou perder o meu rim, vou perder um pedaço do pé, vou não sei o quê. Sim, mas se você focar só nisso, você vai ficar triste, ansioso, preocupado, mas você não vai sair do lugar. Para você sair do lugar, você precisa de ajuda profissional, você tem uma doença. Você tem uma doença. E a gente viu com a morte desse rapaz de 25 anos, que bateu na porta de 3 hospitais. Né? Isso aí, cara, a gente não está no lugar dos outros que estavam lá. Mas você dizer para alguém que você não vai receber, que você não tem maca, porque você não tem espaço, porque, cara, são infinitas razões. Mas no cerne disso tudo está o seguinte: o que mais me matou no episódio desse rapaz, quando você entra nos comentários das notícias, gente botando assim, mas também queria o quê? Chegou nos 200 quilos porque quis. A mãe chora agora, mas dava danoninho para ele. Não é doença. É doença. É uma coisa incontrolável. É a mesma coisa você virar para alguém com pneumonia, guardar o antibiótico dentro do bolso e falar, melhora, filho. Cara, tem ferramenta, a medicina trabalha todos os dias. A gente abriu uma clínica para tratar dessa doença, porque ela, na minha opinião, e de muita gente boa, é a pior doença da humanidade. E é uma falta de respeito, né, com o outro, porque você não está vivendo a vida do outro, você não está ali no lugar dele para entender quais são as dores, quais são as dificuldades que ele tem. Enfim, é lastimável realmente você deu um comentário desse. Por falar em comentário, Rodolfo, eu falei aqui, mas eu acho que a Graziele está falando que quando percebe ela já beliscou e tem necessidade de comer doce. O que eu tenho para dizer para você, Grazi? Observa se você tem essa necessidade de comer doce, porque você está sentindo falta de algo que está para além da vontade de comer doce. Que assim, olha, vou filosofar aqui um pouquinho, tá, Rodolfo? Manda ver. Quando a gente come, a gente não come só porque a gente tem fome. A gente come porque a gente quer prazer muitas das vezes. Então, porque a comida está muito relacionada a prazer, né? Você tem aí um fluxo de dopamina circulante, você tem essa... Porque, na verdade, comer faz parte da perpetuação da espécie. Por que é bom comer? Porque a gente tem que isso tem que estar impresso no ser humano, ele precisa repetir aquela ação. Então, se eu não me alimento, eu vou me desnutrir, consequentemente, eu não vou perpetuar a espécie. Então, assim, comida é isso. A mesma coisa, por que muitas das vezes tem pessoas que têm, assim,
Ah, eu sou viciada em sexo. Que é a mesma coisa. É a dopamina alterada, você vai ter aquilo ali com uma vontade recorrente. Então, assim, tudo que dá prazer, a gente quer repetir aquela ação. Mas aí vamos lá. Você quer repetir sempre aquela ação porque você sempre quer prazer? Então, se você sempre quer prazer na sua vida, já tem algo errado ali. Tem alguma coisa que está te faltando que não necessariamente é matéria. Pode ser algo que seja fora da matéria. Por isso que a psicologia é muito importante no tratamento da obesidade. Muitas das vezes a gente está precisando de alguma coisa que não é comida. Tem uma música do Titãs que fala assim: a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Essa letra eu acho muito interessante, porque de fato o ser humano é isso. A gente quer muita coisa além do comer. O comer é só um sintoma daquilo que está te faltando muitas das vezes, né? Se você não tem uma questão orgânica aí que está impactando nessa vontade, uma questão orgânica no seguinte sentido: tenho uma deficiência de ferro, minha ferritina está baixa, curso uma anemia, isso são coisas que vão levar você a comer doce. Mas se tá tudo certo com o teu exame, tua ferritina tá boa, aí você tem que olhar para a questão emocional. Tem que procurar entender por que sempre eu quero prazer. Por que meu comportamento é sempre hedônico? Que hoje a gente vive uma sociedade assim. Pessoas com comportamentos predominantemente hedônicos. Você quer ter prazer a todo momento e a vida não é assim. Você vai ter frustração, você vai passar por dor, porque viver é isso. Então, por isso que eu falei que eu ia filosofar aqui um pouquinho. Então, assim, de fato, você precisa entender, se eu sempre busco prazer, algo me falta que está para além da matéria. E eu preciso me descobrir, eu preciso me reinventar através da terapia. Pô, isso aí. É isso aí. Cara, uma coisa que eu ouço muito, né? Que todo mundo já ouviu aqui, todo mundo tá aqui na sala já ouviu isso. É engolir sapo, né? Então, cara, às vezes você passa por frustração, por uma série de coisas, aí vira assim, aí, cara, essa frase me mata. Não, eu engoli. Eu engoli o caramba, põe isso pra fora, joga, passa pro outro, põe no rio, entendeu? Porque parece papo de maluco, mas quando você visualiza alguns sentimentos, cara, isso faz diferença sim, né? Aquela coisa de, vou jogar pro ambiente, faz meditação, respira, põe para fora. Parece papo de esotérico, de espiritualista, mas isso é verdade. Se você ficar engolindo os seus sentimentos ruins, cara, você vai se entupir de coisa ruim. Então passa os sentimentos ruins, você põe para fora, joga para os outros, passa, põe em alguém e sai batido, e passa a se alimentar de sentimentos bons. Aí você falou, Grazi, muitas vezes, eu tenho um exemplo, né? Porque tanta coisa que eu quero escrever que eu acabo não fazendo. Mas teve uma paciente que contou isso pra gente. Ela gosta de sorvete. Ela adora sorvete, ela tá de balão. Então, a princípio, ela falou, não posso tomar sorvete. Aí ela virou e falou, não posso tomar sorvete. Eu falei, por que você não pode tomar sorvete? Você pode. Qual quantidade você vai tomar, o que você vai substituir, as continhas das calorias e tal. Ela chegou à conclusão, falou, não, eu vou tomar o sorvete. Comprou uma bola de sorvete, comeu meia bola de sorvete e sentiu-se feliz. Por quê? O momento dela de ir no shopping especificamente, que ela, uma coisa que ela faz uma vez por semana, no trabalho que ela faz, e comer meia bola de sorvete foi suficiente para ela não ficar pensando no sorvete o resto do ano. Por quê? Uma hora você vai comer o sorvete, mas se você não aprendeu a lidar, que é isso? Eu estou com vontade disso por quê? Porque está me faltando alguma coisa, porque eu estou engolindo angústias com sorvete. Então, assim, não, é porque é um prazer que eu tenho. É um prazer que eu tenho de tomar um sorvete. Ela foi lá, tomou meia bola de sorvete, uma bola de sorvete, se sentiu satisfeita, a vida dela seguiu porque ela não ficou com aquilo na cabeça. Por quê? A gente come, quando a gente fala comer com atenção, é isso.
A hora que você está arrumando a comida do seu filho, ou arrumando o seu prato para esquentar, e você põe para dentro a comida fria, porque a que você vai comer oficialmente está no micro-ondas. Mas essas 3 colheres que eu comi aqui fora do micro-ondas, essas eu não contei caloria, porque eu não comi, a comida oficial está dentro do micro-ondas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que é comer com atenção. Por que a gente está comendo? Por que a gente está escolhendo aquele alimento específico? Né? Qual o motivo de ser ele? Então, separei aqui quatro pontos aqui, para a gente também, 10 minutos aí para as 22, e se deixar eu falo o tempo todo aqui. Cara, que é isso? Né? Que são 4 pontos. Você chegou na live agora, ou a gente viajou aqui, filosofou, eu e a Paola, a gente adora conversar, e perdeu nada. Você vai focar em 4 pontos que vai te ajudar. Primeiro, sono. Só encontra objetivo, só consegue fazer o que precisa ser feito quem dorme bem. A cabeça precisa descansar. Sono, fundamental. Que eu chamo de planejamento, agenda. Cara, você performa bem no seu trabalho porque você tem hora para entrar, hora para sair e coisas a serem feitas para serem entregues naquele dia. Então, por que quando é o seu trabalho, quando é levar os seus filhos para algum lugar, quando é dar atenção para os seus pais, você cumpre essa agenda. Mas quando é para cuidar de você, você se sente culpado ou acha que isso é desnecessário. A gente sempre se coloca, todas as pessoas que têm problema com obesidade se colocam no fim da agenda. E quem foca no autocuidado, em se cuidar, é tido como narcisista, como pessoa que cuida dela mesma. Não, muitas vezes... Egoísta, né? Egoísta. Porque, cara, foca em você. Você tem que estar na sua agenda. Terceiro, não existe perda de peso e manutenção de perda de peso sem atividade física. Você pode botar balão, pode fazer cirurgia bariátrica, pode tomar os 3 remédios que vão sair esse ano aí para obesidade, que se não tiver atividade física, você vai perder peso e você vai reganhar esse peso. O ser humano foi feito para 2 coisas, viver em comunidade e viver e manter-se em movimento. E o 4º ponto, orgulhe-se por ter feito. Não tem orgulho de ter perdido 30 quilos. Você pode ter, seja feliz, mas busque se orgulhar por ter feito, por ter disciplina. Porque depois de você repetir aquela mesma coisa 365 dias no ano, eu duvido, antes eu ficava mais reticente de falar, mas hoje eu falo, eu duvido, se você fizer meia hora de atividade física todos os dias, eu duvido que o seu fim de ano não vai ser melhor que o seu início do ano. Não tem jeito. E outra coisa, o ano ele não começa dia 1º de janeiro. O seu ano pode começar dia 13 de março. Mas comece. Em algum momento, comece. Dormir bem, se colocar na sua agenda, praticar atividade física e se orgulhar de ter ido. O resultado vem. E se você não sabe por onde começar, não sabe como é que faz, procura quem sabe, quem se dedica a isso, quem ama o que faz, que a gente está aqui. Né? Não só a gente, tem aqui a Paula, passou aqui na live o Dr. Sérgio Barrichello, o Vladimir, que é lá de Petrolina, o Flávio, que é do Rio, o Marcelo Giovanni, que é daqui. Cara, entrou uma galera aqui, o Fábio, que é do Rio. Profissionais maravilhosos. A gente se dedica a isso. Então, usa o serviço que a gente tem. Quando o seu carro dá defeito, você não leva no mecânico, tenta arrumar em casa sem ser mecânico. Você não vai fazer bobagem. Né? É a mesma coisa. Você tem uma doença, procura quem pode te ajudar. Show, verdade, isso aí. E tem um objetivo forte, né, Rômulo? Pense qual o seu objetivo, qual o seu porquê. Por que você quer emagrecer? Deixa eu agora ver aqui alguns comentários para a gente poder finalizar. Obrigado aí, todo mundo está aqui participando. O Felipe botou aqui, meu caso é que eu como muito, porém mal, e nem assim consigo perder peso. Cuidado, Felipe, porque muitas vezes o tipo de alimento faz uma diferença tremenda. E outras vezes eu faço isso. Não vou nem falar do Felipe, eu faço isso. Durante muito tempo eu me enganei. Eu ficava o dia inteiro sem comer,
E lógico, eu fiquei o dia inteiro sem comer. O que eu tenho que fazer quando eu chego em casa? Comer tudo que eu não comi. Eu tenho que me parabenizar, pô. Aí você come até dormir. Deixa eu ver O mais. metabolismo tá todo bagunçado no caso do Felipe, então. A Paula botou aqui, ó. Minha Nutri me deu algumas dicas que adorei. Por exemplo, não ter doce em casa, não ter doce em casa, não compre. Vá ao mercado sem fome, tentar parar e pensar antes de comer. Ansiedade não cura com alimentação. Nutri e psicóloga são essenciais. Paulo, são tão essenciais que os programas nossos agora de emagrecimento por endoscopia, o paciente ele vai consultar todo mês com a nutricionista e com a psicóloga. Porque eu aprendi o seguinte, médico, a gente atua e volta. A nossa atuação é muito pontual. Quem vai mudar hábito, quem sabe fazer, são esses dois profissionais. E aqui na Gastromind, não preciso falar da Lara e da Paola, que são, não foram escolhidas à toa. Tem muito amor, muita competência e profissionalismo que elas fazem. A Renata botou aqui, fico arrasado. Quando subo na balança e vejo que subiu o peso, me sinto frustrado e fico muito triste. Aí o que a gente faz, Renata, é exatamente o contrário. A gente foge da balança. Eu já falei isso para todo mundo. Subiu na balança e frustrou comigo. Manda um áudio. Eu prefiro ouvir o seu áudio de 5 minutos do que ficar assistindo notícia ruim na internet. A Bianca botou aqui, a terapia me ajudou muito a controlar esse impulso. Cara, é aprender a lidar, né? A gente acha que a gente nasce pronto para algumas coisas e não. Aí o Fabrício botou aqui, né? Rotina igual hábitos. Gostei dessa frase. Viva o desconforto até virar confortável. Legal. Depois parei de beber cerveja e comecei a perder peso. Você diminuiu caloria. E outra Parabéns, coisa, né? pensa nisso. Quanto tempo a pessoa fala, vou beber só sábado. Cara, você tem noção de quanto aquilo ali mexe no seu organismo, dependendo do volume do que você bebe, até o seu organismo se livrar daquilo tudo que você botou para dentro? Você vai acordar no domingo de saco cheio, sem paciência, com a boca seca, de ressaca, porque, cara, a gente não foi feio, a gente não é automóvel, a gente não é movido a gasolina, álcool. Uma coisa que as pessoas não sabem, Rodolfo, é que bebida alcoólica faz depressão de complexo B. As vitaminas do complexo B, quando são depletadas, elas além de causarem na gente esquecimento, irritação, faz compulsão alimentar também. Então, se você tem carência de B12, de B1, de B6, que é o que faz mais depressão, fatalmente você vai ter uma compulsão por doce principalmente. Sim. Por isso tem que tomar cuidado. Álcool faz mal, carboidrato em excesso faz mal, carne vermelha em excesso faz mal. Então tem, né? E aquilo, né, que a Paula falou ali, eu vou até voltar um pouquinho. Cara, dificulta o acesso, né? Se meu problema é comer chocolate, muito chocolate, para que eu vou ter o chocolate disponível e fácil dentro de casa, do lado da minha cama, sei lá, né? Então, assim, cria dificuldade. Cara, mudança de hábito. Cria dificuldade para aquilo que você quer se livrar e facilite. E facilitar o quê? A minha facilidade, Rodolfo, cara, eu ando de tênis o dia inteiro. Por quê? Porque eu vou do Índia para a UG andando, subo a rua da UG andando, volto. Quando eu moro aqui perto da clínica, eu vou e volto andando quando é possível. Então, cara, se eu for andar de sapato bonito, envernizado, eu não vou conseguir andar do jeito que eu quero andar. Então, cara, facilita os seus hábitos, né? Então, assim, e uma das coisas que eu fiz, eu não tenho carro. E um dos motivos de eu não ter carro é eu poder me movimentar, para eu poder fazer. Porque se eu tiver carro, eu vou andar de carro o dia inteiro, lógico. Eu sou bobo. Então, facilita os bons atos e dificulta os atos ruins. Vamos pedir para o pessoal aqui agradecer, né, a todos que entraram, pessoas que estão aqui, permaneceram aqui. Se for possível, tirar algum print aqui da gente e
colocar lá nos stories, marcar a gente qual foi o seu maior aprendizado aqui hoje. O que você reteve, o que você aprendeu, o que ficou na tua memória que foi importante para você. Vou fazer aqui uma coisinha do print. Valeu. Quem fez, marca a gente, põe aí qual foi seu maior aprendizado. E semana que vem, não sei que dia ainda, provavelmente na terça, a gente volta com uma live, com outro tema, mas o objetivo é sempre esse, cuidar das pessoas da melhor forma possível e ajudar. Né? Uma paciente veio aqui hoje, a gente conversou sobre a gastroplastia, que tem um custo realmente bem elevado, e uma das coisas que ela falou assim, pô, doutor, eu vi que vão voltar as lives, eu aprendo muito, e vou te contar até uma coisa, eu perdi 5 quilos já só de assistir vocês. Falei, então assiste a gente, você deve estar pulando corda enquanto assiste a gente, para perder 5 quilos. Então, o que motiva muito a gente é isso, essa troca de informação, tá aqui com vocês e ajudar sempre da melhor forma possível. Beleza? Boa noite todo mundo aí, Deus abençoe e até semana que vem. Marca a gente aí, divulga. Beijos. Tchau, tchau.